Olá pessoal, mais uma vez é uma honra poder falar com vocês através desta plataforma, através do nosso podcast Conversa Fiada. Hoje eu recebo aqui nos estúdios Masal o Dionei Santos, repórter cinematográfico, não, repórter cinematográfico, né? É aquele repórter que sai nas ruas registrando os momentos, é isso? É isso. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Escuta, ô Dionei, você é da velha guarda, né? Sou. Tenho 38 anos de jornalismo. Você é da velha guarda, você é o cara que começou ali... na época que você começou a mexer com televisão, ainda registrava-se imagens preto e branco ou... Não, já era época colorida, né? Eu sou da época que depois do filme, por isso que hoje em dia fala, você vai filmar, filma ali. Na época porque era filme. O filme Os primeiros vídeos eram um filme. Que você tinha que ficar ali, ou a máquina era automática, mas... Girava ali, era filme. O repórter cinematográfico, no caso, que não era repórter cinematográfico, ele era um cinegrafista, né? Ele filmava. Então tem diferença. Ele fazia o filme na rua, na reportagem, e ia lá pra TV ainda, pra emissora, pra revelar o filme. Escuta, tem diferença então de cinematográfico pra... Sim, pra filme. Filme é filme, né? Você acabou de falar aí. Repórter cinematográfico e cinegrafista. O cinegrafista o repórter cinematográfico, ele é o antigo cinegrafista. A partir de 90, ele passou a ser, o cinegrafista passou a ser chamado de repórter cinematográfico. Então, da área de jornalista, ele passou a ser, da área da técnica, ele passou a ser jornalista. E há uma necessidade de um diploma de jornalista? Não, a maioria tem, mas não há necessidade. Existe Eu conheço algumas emissoras de televisão. Vamos falar a Rede Globo, por exemplo. Tem. Ela só contrata quem tem o diploma de jornalista. Até para operar... Sim, também, porque existe a linguagem, né? Porque o repórter cinematográfico, ele trabalha com o repórter de texto, de microfone, ou sem. Muitas vezes o repórter cinematográfico faz a matéria sozinho. Então, a cidade tá... O tempo tá feio na cidade, por exemplo, não sai um repórter com o microfone. Sai, de repente, só o cara... Pode fazer o registro. O repórter cinematográfico... registrando diferentes situações. Faz o repórter cinematográfico. E o outro só narra depois. Só narra depois. Mas, geralmente, o editor, né? O editor lá na TV, na hora de montar, ele faz o texto. A gente leva todas as informações e lá é feita o VT, a matéria, né? Quer dizer, mas um repórter cinematográfico, ele tem que ser um cineasta, até por isso. Porque ele tem que criar uma história. Ele é o jornalista de imagem. Vamos assim falar, para resumir. É o jornalista que vai lá no local, se for um local de acidente ou acontecido ou evento, ele narra com as imagens. Então é a linguagem do repórter cinematográfico. Agora é o seguinte, vamos comentar. Então seja bem-vindo aqui, nós demos essa prévia. Você vai compartilhando aí os podcasts. Eu acho muito importante a gente fortalecer os podcasts de Curitiba, né? Porque é uma cidade, é uma metrópole brasileira, que se destaca em muitas áreas e inclusive é um polo de produção também jornalística. Nós temos aqui grandes agências de notícias, né, como a Gazeta do Povo. Exatamente. Vários portais, né? Vários portais de notícia. Temos a RIC muito forte, que é onde você... Eu trabalho até hoje, sou repórter cinematográfico lá, né? A Rede Globo também é muito forte, as emissoras no geral são muito fortes aqui no e Curitiba, ela é exemplo pro Brasil todo, né? Tudo que querem fazer para testar, eles vêm para Curitiba. Vem testar humor, vem testar em Curitiba. Eu ouvi dizer que filmes também são lançados primeiro em Curitiba. Também. Inclusive, filmes grandiosos. Inclusive temos um que premiadíssimo aí agora, o Coração de Neon. Sai aqui primeiro. A pré-estreia vai ser aqui. Foi feito totalmente aqui, produzido e feito aqui, no bairro do Boqueirão. Que legal. E ele é 100% curitibano. 100% curitiboca. Então Curitiba é exemplo. Curitiba é bacana porque isso aí... o Diogo Portugal, que é o humorista... Nossa, esse é o ícone curitibano, né? Ele começou aqui em Curitiba, ele é aqui de Curitiba. Ele é daqui. E ele testou todo o pessoal dele aqui. Então, tudo que é para testar teatro, show,
vem para Curitiba. Dá certo em Curitiba, dá certo no resto do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Não dá certo aqui, não vai dar certo no resto. Ô, Johnny, agora, nós falamos de Curitiba, mas nós não nos conhecemos no Jardim Botânico. Não. Nem na Ópera de Arame. Não. Nem no Lago da Horta. Nem algum nem evento, nada. Nada. Nós nos conhecemos na internet. A internet. Você vê como é que é a internet, né? Ela aproxima as pessoas, também afasta. É uma coisa ruim, uma coisa boa. Mas é por conta do assunto, dos amigos em comuns, de alguns entrevistados que você já trouxe aqui, que eu já acompanhei, muito bom, né? Eu recebi ontem aqui o nosso amigo em comum, fotógrafo, Walter C. O Adeco é conhecidíssimo. E ele trouxe aqui histórias sensacionais, e aí você é da época dele. Sou. Você é da época do profissional de vídeo. E ele da foto. Raiz. Isso. Como era a primeira câmera que você usava? A primeira câmera era com tubo, pra você ter uma ideia. Tubo. Igual as TVs que eram de tubo de imagem. A câmera era com tubo. Então o que acontece? O que tinha ali dentro? Então, a câmera era mais pesada. Ela não era compacta. Hoje em dia a câmera, né, todo mundo conhece a câmera, ela tá toda acoplada na câmera, no corpo dela. O áudio, o vídeo, tudo. Tudo, verdade. E antigamente não. Antigamente existia um cabo e tinha que ter um assistente. Então a gente só trabalhava com a câmera aqui, tinha um cabo e um assistente com uma bolsa gigante. Ali ele operava o áudio e o vídeo. A fita ia ali com o assistente. Então ali ele praticamente carregava a lente a lente e o corpo só. E o resto era com um assistente que operava o áudio e a luz, que tinha o pau de fogo, que ele ia com o pau de fogo atrás, né? Ele ia com o pau de fogo atrás. Como mudou, né? Hoje você vai sozinho e hoje em dia faz tudo sozinho, áudio, vídeo, tudo sozinho. E ficou mais pesado, né? Ficou. E ali perto de 10 quilos, por aí, 11 quilos, dependendo da câmera hoje. Tem que carregar no lombo. Existem as compactas. A responsabilidade de checar áudio, né? O vídeo. E antigamente a câmera de bateria, tubo, tudo mais. O detalhe da câmera de tubo antigamente, que você não podia jogar direto na luz ou no giroflex da polícia, que ia manchando o tubo. Então, nem direto pro sol. Tinha que usar um filtro, alguma coisa, ou colocar a mão na frente. E manchava e daí a tinha TV daí você tinha que deixar... A câmera ficava na técnica, limpando a mancha a noite toda. Ficava a noite toda num branco pra ela limpar. Então dava um problema na câmera? Na câmera, no tubo. Ficava toda manchada, como se fosse uma névoa. Então você tinha que ter esse cuidado, esse filtro aí. Tá, e qual foi a sua primeira função nessa área? Como que você entrou nessa área de vídeo? Hoje eu tenho a DRT, hoje não, desde 90, né? Eu tenho a DRT como repórter. DRT é uma carteira de motorista de repórter. De repórter cinematográfico, porque hoje em dia a maioria das emissoras não contratam sem a DRT, né? Eles têm que ser repórter cinematográfico. É um sindicato? O que é? Inclusive eu sou diretor de imagem do Sindicato Jornalista do Paraná. Lá você... Lá não é casa de filho de espeto de pau, né? Não é não, porque lá tem que conhecer mesmo, né? Tem que conhecer a área mesmo. Graças a Deus são 38 anos de profissão, né? De lá pra cá mudou muita coisa, inclusive a linguagem, né? Totalmente. A linguagem, além do equipamento que a gente tem que ficar acompanhando, o repórter cinematográfico hoje ele tem o drone pra operar. Tem que acompanhar, como em qualquer outra área, ele tem que acompanhar a evolução, né? Mas veja, hoje com uma mochilinha, ele leva tudo. Ele leva praticamente uma emissora. Hoje se faz com celular. Hoje você transmite, você tem uma emissora na mão. Basta você ter um bom conteúdo, obviamente. Exatamente. Tem gente que faz... Mas como que você lidou com essas mudanças? Como que foi gradativamente? Então... O teu primeiro emprego, onde foi que você começou? Olha, eu comecei na TV Iguaçu. TV Iguaçu, Canal 4. Na verdade, a minha história é muito... da insistência, da persistência. Eu entrei... Eu fiz uma campanha política pro Paulo Pimentel na época, como tinha 17 anos. Eu tava... completando 18, não tinha 18 completo ainda. E a época do quartel ninguém contratava antigamente, né? Você vai entrar pro quartel, ninguém contrata. Verdade. Ninguém contratava, ninguém. E aí eu peguei e fui lá na TV Iguaçu, que o Paulo Pimentel tinha sido candidato nas últimas eleições. Eu fui pedir emprego lá. Aí o coordenador da campanha do Paulo Pimentel falou: Johnny, você trabalhou na campanha pra gente e tal, num comitê, mas eu tenho uma vaga pra você. Não tenho vaga na TV. O que você poderia fazer na TV?
eu tenho vaga na portaria para você, você aceita? Olha, ele gostou do teu trabalho. Eu falei, então eu vou. Fui alegre para casa, falei pra minha mãe, eu tô empregado na TV Iguaçu. O que você fazia na campanha? Era ali um... Não, era distribuição de panfleto, 16 anos, 17 anos. Nada a ver com TV, nada. Nem sabia que o Paulo Mentel tinha TV. Ele tinha o jornal, a Tribuna, o Estado do Paraná, mas nem sabia. Piazão. Ele foi candidato a prefeito na época. E não ganhou, inclusive. Aí o que acontece? Eu entrei na portaria, fiquei 30 e poucos dias na portaria. A portaria antigamente era muito agitada, porque os funcionários passavam e tinha os cartões, e você batia os cartões dos funcionários. Ah, era o porteiro que batia. Daí ele passava pelo corredor, aquela portaria interna, sabe? Sim. Então o funcionário passava, bate o meu cartão, eu pum, batia. Bate a saída do meu, bate a entrada do meu. Você fazia uma parte e fazia aquele barulhão, não aguentava aquele barulho, né? Aí fiquei 30 e poucos dias, quando eu já completei 18 anos e já fiz a minha habilitação com 18 anos, porque com 14, com 12 eu já dirigia. Como que era para fazer a habilitação? Você chegava e escolhia a categoria e pronto. E fazia o teste com o carro mesmo só e... Enfim, eu consegui fazer a habilitação, só que a habilitação ia chegar em novembro. Como eu completei 18 em outubro, eu fiz no dia que eu completei 18. Pra chegar... E coincidiu eu estar na portaria e pegar minha habilitação naquela época. E eu já peguei amizade ali com 30 dias, já conversava com todo mundo. E naquela semana, um motorista lá do jornalismo, ele bateu o carro 2 vezes na mesma semana e foi demitido. E eu já colei no chefe. Eu nunca tinha pego o carro para ir até o centro da cidade dirigindo, porque eu peguei a carteira nova. O máximo que eu fazia ia pegar minha mãe e levar no supermercado. Então eu fazia um trajeto curto. Aí eu pedi pro chefe, falei, eu sou motorista. Você tem carteira? Aí eu era pequenininho. Mas você tem carteira de motorista? Falei, tenho, acabei de pegar minha habilitação. Vou ter que fazer um teste com você. Eu fiz o teste e passei. E ele saiu com você? Aí eu passei a ser motorista do jornalismo. Aí ficou mais fácil, porque o motorista, ele era motorista e assistente. Ele já tinha que ser pau pra toda obra. Então daí ali já fui aprendendo carregar aquele gravadorzão. Primeiro começa carregando peso, né? E muito peso na época, né? Eu não conseguia nem carregar aquela bolsa pesada e mais... O carregador, pau de fogo... Aí da época que eu entrei na portaria até a época passar cinegrafista, 5 meses e meio. Cara, você é muito ligeiro, né? Muito rápido. Então eu tava ali como assistente, eu já tava olhando, já tava como é que é esse botão, o que é isso aqui. E daí eu aproveitei na época, porque muitos dos cinegrafistas na época, eles deixavam a gente, ensinavam muito. Então, mexe isso aqui, faz aí. Era gente raiz, gente... grava aí entrevista pra mim hoje. Gostava de ensinar, né? Também. Então aí eu comecei a fazer aos pouquinhos, e daí surgiu já a vaga, concorri com mais 3 ou 4 e fui aprovado. Pra cinegrafista? Para cinegrafista, que daí, pela lei 91, passou a ser chamado, a profissão passou a exercer e ser chamado como repórter cinematográfico. Escuta, note que lá atrás a gente não precisava fazer faculdade ou um estudo técnico. A vida ia ensinando, né? A própria vida, era correria, né? O pai, né? Meu pai ensinou muito isso, que você tinha, o filho não tinha que estudar, ele tinha que trabalhar. Não tinha que ser, eu sabia que médico não podia ser nenhum advogado por conta do poder aquisitivo, né? Nunca faltou comida na mesa. Mas meu pai honrava muito em ter os filhos como trabalhadores. Isso aí era a honra dele. Então, passei a ser um trabalhador. Não, e você se tornou um mestre na arte e vive disso. Graças ao bom Deus, então. Você vive desse trabalho que você aprendeu com a vida. Isso que eu acho muito incrível isso. A capacidade das pessoas mais, assim, vividas, lá atrás, elas aprenderam na marra, no suor. Porque queria aprender, né? Queria aprender. Não é porque alguém colocou na faculdade, pagou um curso, era bonitinho. Porque tinha que correr atrás. Você foi ser repórter cinematográfico porque você achava lindo e assim glamuroso? Claro que não. Eu achava interessante. Depois que eu entrei na TV, eu achei interessante. Mas pela TV, eu passei por alguns estágios, assim, vou dizer assim, quando estava já como cinegrafista, começando a minha carreira,
eu comecei a aprender controle geral, o que era o VT do ar, aonde transmitia. As câmeras de estúdio eram diferentes, eram gigantes, né? Era um outro tipo. Antigamente, as câmeras, quando o cara ia fazer futebol, eles desmontavam aquele trambolho, aquela coisa de... Tinha que colocar num caminhão. 2 câmeras, colocavam um caminhão pequeno para levar para o estádio, para fazer transmissão. E era aquilo para mim era tudo muito novo. Escuta, e teve momentos inusitados nas suas experiências? Teve muitos, né? O que você cobria? Porque nós tivemos aqui o Walter C., que é nosso amigo em comum, ele cobria crimes. Você chegou aí para essa área? Sim, vários. Até hoje faz. O repórter cinematográfico, ele não escolhe o momento e o lugar que vai gravar. Ele tem que ir. Tem que ir. Quem tá mais perto, né? Por mais que às vezes tenha uma pauta, tem um evento, uma pauta, um entrevistado marcado, uma matéria X ou Y para fazer, mas às vezes surge alguma coisa. Surge um acidente ou que tá mais perto. Johnny, onde você tá? Tô perto. Então, você vai. Larga lá e vai. E como que era fazer esses registros? Você é novão? Aí eu novo, quando comecei, eu tinha muito medo. Porque antigamente não se trabalhava muito com tripé. Eu vejo as tuas câmeras aqui todas no tripé. Antigamente se trabalhava com a câmera no ombro. O cara ali... Muitos da minha época tiveram problemas no ombro. Você lembra do Renatão? Do Faustão? Lembro, também era tudo no ombro, né? Só no ombro. Então, muitos tiveram problema, né? Na coluna. Os tripés antigamente eram de madeira. Hoje é de alumínio, né? Então, muita coisa mudou. Não existe mais aquele pau de fogo que eu falei no início, que tinha que carregar aquilo lá. Dá conta, né? Hoje a câmera já tem em cima a luzinha ali, né? O LEDzinho em cima da câmera. Então, mudou muito, mas a responsabilidade aumentou. Porque a linguagem mudou também. E eu, lá no comecinho, então, tinha um... O pessoal deve conhecer aqui, os mais antigos devem conhecer o Sindacta 2, que é o... Eu já ouvi falar. Da aeronáutica, é o local onde que é monitorado o espaço aéreo. Vamos falar. Todo o sul do Brasil. E na época foi inaugurado o Sindacta 2, um módulo lá onde o ministro da aeronáutica viria para fazer a inauguração. Então toda a imprensa foi convocada e tal, aquela coisa toda, segurança e tal. E eu acompanhei toda a comitiva, onde podia, veio o pessoal de terno, gravata, o pessoal com várias estrelas aqui e tal. E antigamente não tinha internet. Não tinha como saber. Então eu fui gravando eu falei assim, aquele que tem mais estrela é o ministro da aeronáutica. E fui seguindo aquele cara com aquelas estrelas e tal, e tinha um monte de gente. E vim andando, caminhando e lá fora. E daí ia ser dada uma coletiva. Eu estava lá fora sentado, eu, repórter aqui. Mas esses registros eram em fita? Fita cassete? Em fita... Uma TIC. É uma fita maior. Uma maior zona. Algumas 20 minutos, mais ou menos, cada por fita. Então, você tem que controlar também. Você não podia sair gravando, né? Senão, a torta direito. Era igual o filme de 36 posts. Senão o editor me matava lá cara, você edita aí. Edita na rua aí, porque senão eu tenho que assistir tudo pra poder editar. E aí, se você gravar 20 minutos e colocar no ar daqui a pouco, não dá tempo. Até a fita ficar rodando lá, né? Ou seja, e tinha isso, porque hoje você só dá um Ctrl-C, Ctrl-V, copia o arquivo. Antes era real time a captura. Aí, nesse fato aí, nesse episódio do ministro, e daí aí eu vi um bolinho lá, o pessoal entrevistando um cara lá, terno e gravata. Falei, não, vou esperar o ministro da aeronáutica. Não que seja aquele. Eu vou esperando daí, daqui a pouco chegou um colega de imprensa. Pô, vocês não vão entrevistar o ministro da aeronáutica? Falei, não, o ministro da aeronáutica tá lá, cara, cheio de estrela, e tá lá do canto, lá conversando com o pessoal. Vamos esperar ele liberar pra gente... Não, o ministro tá dando ali, tá de terno e gravata. Falei, puxa vida, eu acompanhei a manhã inteira o cara, pensando que era outro, e era outro. Aí corri lá gravar, ainda consegui, mas foi uma gafe, né? A partir daí comecei a estudar mais, e não era internet, era jornal. Isso tinha que ler o jornal pra Tem que ler o jornal, e a partir daí eu peguei... Um dia saiu lá os ministros, os novos ministros, né? Peguei as fotos, daí eu olhava a foto. O recorte do jornal, carregava no bolso. Você vê quem que é o ministro? Amanhã tem a pauta, ministro da Educação, quero saber quem é.
Olhava lá no jornal, ver quem que era o ministro da Aeronáutica, a foto, para poder visualizar. Olha como que era, né? Hoje você só dá uns cliques aqui no telefone e já sabe tudo do cara. Né? Então, quem que ele é casado, quem é o filho, quando que ele nasceu. É muito rápido, né? Então a notícia hoje também, ela é divulgada muito rápido. A briga boa, né, da concorrência é essa, é colocar o mais rápido possível a notícia no ar. Hoje as TVs abertas têm os portais. E as rádios, os boletins, então o isso aí acelera um pouco. Ali alimentando. 24 horas praticamente. Você é uma pergunta polêmica que eu vou fazer. Você acha que a internet propiciou um ficar copiando o outro? Sim. Não há mais originalidade. Copia, não. Hoje em dia se faz uma reportagem com foto. Se você mesmo estiver na rua e presenciar um fato, um evento, alguma coisa nova, um flagrante, alguma coisa, já sai uma reportagem. Inclusive, hoje eles estão usando, por exemplo, digamos que eu presenciei um momento inusitado, filmei, eles usam o meu material. Mas não pode usar sem a sua autorização. Às vezes a pessoa não quer aparecer ou quer. Ele tem que colocar o nome lá. Mas só que se nós abrirmos os portais, se você quiser fazer isso agora, inclusive, enquanto nos ouve, abre os portais aí e note o seguinte: todos noticiam a mesma coisa. É verdade, é muito rápido. Então, hoje em dia, a notícia, o jornalismo, ele acelerou muito. Às vezes não com muita qualidade, às vezes não... É porque a quantidade, quando você tem muita quantidade, a qualidade, ela tende a... É informação, diminuir. Né? Exato. O detalhe, o mais importante é a informação. Então, a gente presencia vários fatos na rua e tem que... Agora tem um fato que a gente acaba ficando conhecido, né? Pelo fato de estar fazendo policial ou alguma coisa, e às vezes surgem alguns fatos interessantes, né? Esses dias eu estava com um repórter que faz Cidade Alerta, o Lúcio André, e ele estava no carro do lado, preocupado com o texto aqui, com o celular, porque hoje em dia faz também o texto com o celular, ninguém mais escreve. O jornalista não escreve e não lê. Não lê, é tudo celular, né? Como lê que no funciona celular. o pauteiro lá na emissora, na redação, manda pro jornalista e ele que se vire na rua. Às vezes já vem com uma pauta pré-aprovada, já vem com horário entrevistado, já vem com alguma introdução, alguma informação aqui na pauta, mas a maioria das vezes o repórter tem que desenvolver lá no local mesmo, né? Quando é um fato que aconteceu, não tem como o pauteiro saber, né? Ele só fala, aconteceu um acidente tal em tal lugar. Vamos lá. Ou mataram alguém e tal. Esse é o estilo do Cidade Alerta, né? Mostrar mais esse lado... Vamos colocar aqui, sombrio da... Sombrio, E é tão sombrio que as pessoas veem o carro de reportagem, né, chegando no bairro. Quem que morreu aí? Mataram alguém pra cá? Ali embaixo? Ali embaixo, ali embaixo. Só vai... Não pensa assim, tipo, alguém vai receber um prêmio, alguém aqui do bairro vai receber um prêmio, vai ser homenageado. Não. Alguém morreu? Lógico, você trabalha lá, né? Mas... Você acha que a televisão tá menos mórbida ou mais mórbida? Menos, eu acho. A gente lá na RIC TV Record, por exemplo, a gente não mostra mais como era mostrado antigamente. Mostrava o corpo. Aquela coisa escrachada. Hoje em dia a gente tem o cuidado de preservar as vítimas, preservar até às vezes o bandido, né? Ou o suspeito. Vamos colocar o suspeito. Vamos lá colocar o suspeito. Nem vagabundo não vai falar mais. Nem vagabundo não vai falar mais, senão já tem processo de novo. Né? Você pegou a época do Alborguete? Peguei. Era escrachado, viu? Era escrachado. Era. Existia um jornal, não sei se você lembra, chamado o Tribuna. O Tribuna, os fotógrafos da Tribuna, o Valtecir trabalhou lá. Sim, eles brigavam pela foto da capa. Que era a mais mórbida. Tinha muito sangue no jornal. O pessoal até falava que se torcesse saía sangue o jornal. Mas era briga pela capa. Então os fotógrafos falavam, não, essa é a capa é minha. E tem isso na área de vídeo. Do vídeo não é assim, mas existe sempre uma busca de uma boa imagem. A gente sempre busca, por mais que tenha ali todos os colegas de imprensa, a gente busca um detalhe, sabe? Sempre busca, o repórter busca. E vocês se elogiam? Pô, cara. Sim, com certeza. Bacana aquele material. Sempre.
Sempre um elogia o outro. Há uma camaradagem entre... Tem, a gente troca figurinhas. Pra nós não existe concorrência, não. Um ajuda o outro até. Às vezes um colega chega atrasado, a gente passa as informações pro outro. Não existe concorrência. Eu acho que... E assim como a gente ajuda, também é ajudado, né? Então, é uma troca de figurinha. E hoje você continua na rua hoje ou não? Continuo na rua. Eu gosto da rua, vai né? Pra rua. Eu gosto da rua. Então, aquele movimento, né, da cidade, aquela coisa popular. Então, nesse caso aí, eu estava no sinaleiro com o repórter Lúcio André, e paramos o carro e tal, e ele estava no celular e parou um carro de funerária do lado. E o sinaleiro demorado, sabe aquele sinaleiro de filme? Que não para, que passa. Não, parou e não passa. E o repórter ali entrevistei eu ali, porque o repórter dirige, né? Antigamente, não, hoje a gente dirige. Você também fica na boleia. Então, você sai na boleia. Ali do lado, lá, parou um cara de funerário do lado. Eu só olhei, funerário, o nome lá. Ele, opa, daí, pessoal? Muita morte aí? Eu falei, pois é, a gente acabou de vir num homicídio lá na fazendinha e tal, né? E daí a gente perguntou, e aí? Ele falou, aqui também, acabei de enterrar um, não sei aonde. Olha o assunto do sinaleiro. Cara... Ele pergunta, vocês foram fazer alguma coisa mais, né? É morte. Cultura, arte. Por que será que a imprensa é vista, é sinônimo de... É porque acho que as pessoas estão mais acostumadas em ver coisa ruim, né? Acho que a notícia, as piores notícias são as ruins. Mas é que é a mulher que matou o marido, é o marido que matou a mulher. Os assuntos de páginas de portais de notícia, 99% é veja, morte, crimes. Eu particularmente não assisto TV. Não dá tempo. Sim. Adoro televisão. Hoje tem os streaming, então... Pra gente descansar, a gente vai assistir um stream, né? Um negócio. Hoje em dia você escolhe o que você quer assistir. Antigamente não. Antigamente você tinha que ficar mudando o canal, né? Você tinha que ficar... Poxa, não. Eu escolhi o menos pior. E também era 5 ou 6 canais que pegava. Né? Quem não tinha TV a cabo. E sem falar na antena, né? Que tinha que ficar usando um bombrilzinho, né? Eu já vou comentar com você. Hoje tem emissora que pega com clipes de papel atrás da televisão. Tem uns que nem precisa. É impressionante. Mas... essa comorbidade, por exemplo, o programa Cidade Alerta da Record, e assim tem no SBT. A Globo, ela tem um também, mas não é... Não é tão, É mas menos ela acentuado. É menos. Né? Mas a linguagem dela, ela passou porque ao decorrer dos anos, a TV aberta vem perdendo. Todo ano vem perdendo audiência. A gente sabe. E acabou de falar que você não assiste. Porque é muita coisa ruim. As pessoas hoje querem e têm opções. É por conta de coisa ruim? Também. As pessoas não querem. Mas continua existindo, por exemplo, um Cidade Alerta, que eu imagino que tem um faturamento significativo. Deve ser bom, né? Deve ser bom para manter ainda no ar, né? Existe um programa em rede nacional do Cidade Alerta. Tem os estados, as regionais também retransmitem, né? Sabe a última vez que eu assisti Cidade Alerta com o falecido? Meu Deus. Marcelo Rezende. Rezende. Tive o prazer de conhecê-lo. Ele veio até aqui. Marcelo, ele era engraçado. Na verdade, todos os apresentadores desse gênero, eu acho que é até uma forma, né, de criar um equilíbrio no conteúdo. Ele é escrachado, ele brinca, ele briga, ele xinga... Né? Ele não fica só Era o contador de histórias, né? Era o contador... o Alborguete. Contador de histórias. Ele conseguia segurar, prender o público ali em frente à TV. Então, a audiência da TV aberta tá caindo. Tá caindo com o tempo. Algumas emissoras, como a Globo, ela começou a migrar mais para a classe C e D também. Por conta disso. Uma classe... Porque ela estava muito alta, né? Classe A, só A e B. Ela começou com o tempo a... colocar alguma coisinha mais popular para poder... Porque a classe A e B começou a ver outra coisa. Porque antigamente a audiência da Globo chegava a 32 pontos. Então era muito diferente das classes. E com o tempo foi caindo, diminuindo, porque a classe A e B começou a assistir mais outro conteúdo. Ela começou a ter acesso que as demais classes ainda não tinham. Ainda Hoje não já tinham. Diminuiu a diferença bastante por causa da internet.
Mas no começo dos anos 2000, depois de 2010, a coisa... E hoje as TVs abertas não tem tanta distância de Ibope, vamos assim falar de audiência. Não tem tanta distância. Eles a Globo ainda é ainda a primeira, mas não chega, a diferença não é gigante. Você concorda comigo que a Globo é a primeira porque ela tem mais antenas? Ela tem uma infraestrutura maior? Pode também, pode. Sabe por que eu tenho essa teoria? Pode. É uma teoria idiota. Mas sabe por que eu tenho essa teoria? Porque a Globo pega nessa televisão, que tá aqui atrás, com um clips. É verdade. Pode ter mais não. estrutura, mais equipamento, mais alcance, né? As demais não pegam. Tem alguns lugares que não pega, né? Então... Tem regiões que só pega a Rede Globo. Pode ser também. Daí a pessoa não tem acesso à internet, que a internet é ruim, ela acaba assistindo o que tem. É igual antigamente, a gente assistia o que vinha. Não o que a gente queria. Era a televisão que escolhia, né? O dono da televisão. E muitas das vezes as pessoas deixavam ligado a TV lá e iam fazer outra coisa. Mas você tá assistindo? Nem tô assistindo isso aí. A minha mãe era uma que fazia isso. A mãe tá assistindo aqui, posso mudar de canal? Não, pode mudar, não tô nem assistindo. Mas a TV tava ligada. Tava dando audiência. Entendeu? Você falou aí em 32 pontos, né? Por exemplo, em São Paulo, se eu não me engano... Um ponto equivale a 60 mil... 60 mil, mais ou menos. Domicílios. 60 mais ou mil menos isso. Televisores ali alcançados, né? Então, um ponto, daí você multiplica 32 pontos. Quantas pessoas seriam? Isso na Grande São Paulo. Aí cada região é diferente os números, né? Mas só pra gente ter... Só pro pessoal que acompanha ter uma noção de como funciona. Essa questão de fez 32... Veja, essa semana teve o debate. Na semana que nós estamos gravando o podcast, teve um debate na televisão. E não foi uma das maiores que não foi uma das maiores. Foi a Bandeirantes. Foi a maior, mas foi uma das maiores de pico. Foi uma das maiores e recordes na internet. Eu falo, não foi uma das maiores emissoras. Emissoras, sim, exatamente. Né? E teve uma audiência poderosa. Só que algo inédito para as televisões, porque realmente a audiência da televisão ela não passa mais de 20 e tantos pontos. Não, é 17, 18 e a outra faz 11, por exemplo, 12, 13. Antigamente, somadas da Globo com as outras emissoras, não sobrava a metade do valor da Globo. Hoje em dia não, é encostado. É 17, 18, 11, 10. Hoje nós temos a briga Globo, Record e SBT pelos primeiros lugares. Existe um milagre de, às vezes, as outras emissoras passam a Globo em alguns horários. Né? É verdade. Acontece muito. Antigamente era uma coisa muito raro. É hoje difícil. Não. Hoje tá acontecendo. Mas aí na tua visão de televisioneiro antigo, raiz, qual que é o futuro da TV? Olha, TV aberta. O futuro, ela vai se manter, mas ela vai... Cada 5 anos vai caindo. Cada 5 anos cai mais, vai caindo. É uma tendência o que a gente tá fazendo aqui, ó. Tá, mas daí são os podcasts, ela vai caindo, mas vai virar o que, será? Ela vai existir, porque muita gente, até hoje, muita gente no interior não tem acesso à internet. Então ela vai ficar. Mas você tá ligado que tá chegando o 5G aí, que é Também. 5G é uma mudança de paradigma gigantesca, né? 5G tem, mas muita gente não tem o celular ainda 5G, então vai demorar ainda, né? As coisas são lentas aqui no Brasil, sabe? É verdade. Por exemplo, na Europa, no Japão, as coisas já estão em 4K há muito tempo. Eu visitei o Japão, já era um Full HD. Há mais de 20 anos. Eu fui 8 vezes para a Ásia. Era assustador. O que você ia fazer lá? Eu fiz muita coisa. Eu fiz vídeos... Tanta bobagem assim, às vezes, sabe? Que era assim, era mochileiro. Um saía do norte e outro do sul. Aí uma equipe acompanhava a outra. Mochilão era um programa de repórteres. Então ele saía sem o dinheiro, cada um saía com X dinheiro e tinha que sobreviver. Pedir ajuda, pedir carona, pedir... que legal! Então muitas coisas assim. E era muito avançada a linguagem. Por exemplo, o cinegrafista tinham 2 assistentes. Então quando a câmera era no ombro muito andado, essa linguagem de andar, eu trouxe pra cá essa linguagem uma vez. O editor chegou pra mim e falou na época, quando eu tinha voltado, né? Cara, não anda com a câmera, não.
Não fica andando com a câmera na mão. Eu falei, pô, mas é linguagem, você vem andando. Hoje em dia você vê muito, né? O pessoal Direto, andando, né? Principalmente no entretenimento. Falou assim, cara, não anda com a câmera na mão, não, cara. Você tá ficando louco. Como é que eu vou editar isso aí? Eu falei, cara, mas a linguagem é moderna lá no Japão. Mas lá no Japão, nós temos quantos anos atrasados do Japão? Então a linguagem, e o cara vinha, quando eu peguei a câmera lá, que vinha andando com a câmera, que o cara vinha seguindo, eu vinha seguindo ele de costa, como eu não enxergar, a gente não tem os olhos nas atrás, costas, né? O cara tinha um assistente que vinha segurar na minha cintura, e vinha segurando, e vinha pra você vindo, não desequilibrar. E o outro vinha chutando tudo que tinha lá atrás, pedra, tudo, e ele vinha guiando. Pra você a primeira vez que eu coloquei a câmera, você vai encaminhar, avô. Então... O cara botou a mão na cintura e falei, opa, que é isso? Eu não sabia, né? O cara deve ter me xingado, porque na época eu não sabia muito o tal do Nihongo, né? Depois até acabei aprendendo um pouquinho. Cara, então você trouxe uma técnica que aqui foi um absurdo. É. Então não tinha isso aí de andar muito, né? Com a câmera, essa linguagem, sabe? De caminhar, do traveling, sabe? Hoje em dia a gente faz, é mais abusado. Antigamente não podia. Não, e hoje em dia você tem um estabilizador. Antigamente não, tinha que fazer no caminhar, né? É. Até hoje em dia a gente vê umas câmeras fazendo assim, né? Câmera nervosa, né? Que o pessoal fala. Tem editor que não gosta. Aliás, dependendo do que você vai fazer, uma câmera nervosa, que a gente fala, é bom. Sim. Tá acontecendo ali, pá, vai dar mais entendeu? Vai chamar mais atenção. Mas senão a câmera mais no tripé, mais produzido, põe uma luzinha de contra, né? Mudou muito a linguagem, a gente tem que acompanhar. Porque essa briga de internet com TV aberta, não seja ser uma briga, mas muita gente que eu conheço, muitos amigos meus não assistem TV aberta mais. Que trabalham na televisão. Já nem está na TV ainda. Nem sabe, ele sabe pelas redes sociais. Você já se aposentou? Se não se aposentou ainda? Não, porque eu não vejo TV. Você sabe que às vezes eu não tenho tempo para assistir TV. Assisto algumas coisas, mas não tenho tempo. Você já notou uma coisa, o Johnny, que nos filmes americanos, os americanos são fodas, né? São. Eles tiram muito sarro das outras culturas. Nos filmes americanos só assiste TV quem não tem o que fazer. É verdade. Se não tem o que fazer, vai assistir TV. Exato. Se você tá triste, se acabou a tua vida, você vai assistir televisão. Vai assistir TV. E aqui no Brasil era diferente. A TV era um entretenimento e para milhões de famílias era o principal entretenimento. Assistir uma novela, assistir alguma outra coisa, porque o cara não tinha... O Brasil é um país pobre. Muito. Um país de baixa infraestrutura, pouca. As famílias não tinham como sair, levar os filhos nos parques, viajar. E nem todo mundo podia ter uma TV. E nem todo mundo podia... Você lembra? Você, quando menino, você deve ter ido na casa de alguém assistir televisão. Com certeza. Ou a tua família recebia pessoas para assistir televisão. Sim, com certeza. O meu pai teve TV, uma Telefunken. Nem existe mais essa marca, né? Cara, ele eu lembro com tubo, ela tinha um vidro na frente. Aí o que acontece? Meu pai tinha a TV, ele comprou. E o vizinho, meu colega... ele tinha uma TV, mas não era colorida. Ela tinha uma tela que tinha as cores. Meu avô teve uma dessa. E daí eu falei assim, nossa, vou assistir TV colorida. O cara ficava verde, né? O cara, não, era uma tela que colocava na frente e daí tinham as cores, verde, azul. Isso, não era a imagem que ficava colorida, era a tela. Era a tela. Então... Nossa, que lá pra mim era um outro mundo. Era uma tecnologia. Eu lembro do meu avô, tinha e as televisões de antigamente tinham as grandonas, né? De 20 e tantas. E eram pesadas, né? De madeira, cara. De madeira. E aí ele vinha e colocava essa tela colorida. Isso. Na frente. E era assim a sensação. Precisavam 2, 3 pessoas pra carregar aquelas TVs, viu? Era com válvulas, né? Sim. Hoje em dia, se o pessoal vê isso no museu, eles ficam assustados. Como é que... Os jovens. Não, outra coisa, além da TV do aparelho, como é que você fazia TV sem celular? Cara, assim... É inimaginável, né? Teve meu sobrinho, que agora mora em São Paulo. Ele falou assim, ele perguntou uma vez pra mim, ele tinha 7 anos de idade, ou 8 anos de idade, ele falou assim pra mim,
Tio, como é que vocês faziam na TV? Como é que vocês trabalhavam sem celular? Como que vocês viam as notícias? Como é que vocês conversavam Como é que vocês conversavam com a família sem celular? Não tinha grupo de WhatsApp? Ei, o Walter C me contou uma coisa que eu acho que você deve ter visto também na televisão. Eles recebiam fotos quando acontecia um negócio em outro país. As fotos vinham via satélite, porque não tinha internet. Vinham via satélite e era transferido através de um equipamento muito antigo, uma foto. Agência internacional, escolhia uma foto. Uma foto só. E era comum essa foto estar em todos os jornais. Porque daí tinha só quem tinha esse aparelho para pegar via satélite para receber. Exatamente. Era caríssimo esse aparelho. Caríssimo. Era só os grandes. E eles jornais. mandavam o Telex. Uhum. O Telex. Uma vez. Depois eu vou ter que contar uma história do Telex. O Telex, mandava o Telex, a agência internacional mandava o Telex saber qual foto que você queria. E ali você escolhia a foto e mandava o Telex de novo. Aí eles mandavam a foto. Mas como que eles mandavam essa amostra? Então, eu não sei se era um arquivo, acho que é de arquivo, não sei como é que funcionava o funcionamento, provavelmente. Eu sei que era através do Telex que começava a conversa. Caramba, meu. Então não tinha internet, não tinha nada, muito né? lento, né? Então morria o presidente dos Estados Unidos, horas, de repente até no outro dia. Morreu ontem, né? Morreu ontem. Foi enterrado ontem. Agora não, acabou de morrer. Acaba de ser assassinado. Acaba de ser assinado. Se bobear, tem alguém que gravou um tiro. Você imagina? Cara, tem. Aonde tem alguma coisa errada, tem alguém filmando. Tem. Hoje em dia tem câmera pra todo lado, né? Tem câmera, tem celular, tem alguém gravando. Até a gente não pode fazer nada errado, viu? Ei, por algum momento você não se sentiu ameaçado? Assim, a tua profissão? Você falou assim, puta, vai acabar. Vai acabar essa porra, porque olha os celulares aí, olha... Olha, muita coisa. Ela vem se extinguindo com o tempo. Mas ela vem se renovando. Eu acho que, como toda profissão, a gente tem que se renovar. Cada um vai se renovando. No caso, tá acabando. Mas tem um lado bom da coisa. Tem o lado que você pode migrar pro drone, né? O repórter cinematográfico tem o drone. Ou criar um blog, né? Eu mesmo já apresento um podcast. Então, sair de trás das câmeras para ir para frente das câmeras. Então, a gente tem que se renovar, como toda profissão, você tem que se renovar. Antigamente, éramos em 4 membros na equipe. Uma equipe de telejornal, que saía na rua de externa, que a gente fala. Era o motorista, o assistente, o repórter e o cinegrafista. Aí, com o tempo, foram cortando gastos. Porque... né? Normal. Aí tiraram o assistente. O motorista já era o assistente. Aí eram em 3. Aí eram em 3. Aí tiraram o assistente porque as câmeras ficaram menores, não tinham por que ter um assistente. Verdade. Não tinha mais aquele gravador, o VT que a gente falava. Então o cinegrafista dirige e o repórter de texto. Ou sozinho. O repórter cinematográfico faz o registro sozinho, grava a entrevista. Grava a entrevista. Pede pra alguém segurar o microfone. A pessoa fala só... Ou ele com a câmera aqui, com o microfone ali, faz. Caramba, meu. E o que não faz? Muitas das vezes a gente chega num local de crime, por exemplo, de acidente, a gente sai caçando câmeras de segurança. E pedindo imagem. Tem imagem do acidente, gravou? Não gravou. Às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes a pessoa quer dar, não dá. E muitas vezes consegue. É comum você ver hoje na TV aberta... Imagem de câmeras ou alguém que gravou. Vocês chegam ali com jeitinho, falando com a pessoa e tal, e consegue conquistar, né, a confiança e pega o material. E muitas das vezes até o parente da vítima, o que foi morto ali, tem interesse. E muitas das vezes, até comentei com o Dr. Tito Barrichello, que é delegado, Dr. Tatiane também, numa entrevista que as pessoas, muitas das vezes, em local de crime, não falam com a polícia que tá ali quem matou o suspeito. Vem falar pra gente. Já aconteceu de vir falar pra gente, quem matou o que tá ali, ó. Ali, ó. Bem baixinho. Cara. E a gente vai e fala pra polícia, né? Mas já aconteceu isso também. E já aconteceu também de eu ir a gente ir num local de morte, por exemplo, e a pessoa vinha assim, eu não acredito que vocês estão aqui.
o fulano que me perdoe, mas eu vou ter que tirar uma foto com vocês. O fulano é meu sobrinho que faleceu ali, mataram. Mas não vou perder a oportunidade de tirar foto com vocês, não vou ter outra oportunidade, porque o resto da família é tudo certo, só esse sobrinho que era errado. Então, do céu. tiver foto, ó, só não vou mostrar o fulano lá de fundo, vamos fazer fundo pra cá, né? Cara. Mas acontece. Você vê como o pessoal hoje tá... popularidade, né? A popularidade, ela gera um pouco de vulgaridade. Então, em muitos lugares que eu não fico tanto no vídeo, sou mais atrás, né? Fico na câmera, mas sou conhecido, que passa o nome. Aí você vai nos lugares, é muito comum. Daí aquela figura carimbada que tá em tudo quanto é... Aí é comum, tá lá no lugar, ô Johnny, como é que tá? Tudo bem? Será que eu conheço? Não conheço? Às vezes é... E você já teve experiência em trabalhar com o entretenimento na TV? Já, trabalhei muito. Eu estive, por exemplo, em 38 anos de profissão, igual eu falei, já viajei pra Ásia, mas também fiz 32ª expedição da Antártica. Você comentou comigo. Como é que foi isso aí? É uma puta experiência. Né? Essa foi uma experiência única, né? Eu fui selecionado pela empresa, né? Eu tava com 4 meses de RIC, pra uma ideia. Pela RIC? Fui pela RIC. E daí o que acontece? A Marinha, ela seleciona lá, é feita uma seleção lá, o produtor mandou essa proposta pra Marinha e a Marinha aceitou. Eram 16 jornalistas nessa 32ª expedição. De diferentes emissoras. E daí, do Brasil, acho que nós fomos de emissora de canal aberto, só nós. Daí tinha uma equipe da FTP, que é francesa. E mais jornalista do Rio Grande do Sul, de Brasília, de Recife. 16 jornalistas. Caramba! E daí é feito um teste de seleção, um teste de exame médico. Pra ver se... Ver se não pode tomar nenhum remédio contínuo, não pode ter diabetes, porque o risco é grande. Até então você não dá conta do que se vai fazer. A ficha não cai ainda, né? Fiz os testes e tal, bacaninha, exame aprovado, ok. Chega na hora de viajar, vamos para equipamento, não sabia o que levar. Que você vai para uma terra que você não conhece, igual você vai ali pro Nordeste, sabe que é verão, que é calor. Você vai pro Sul, frio. Mas o extremo frio, que é neve, nem que existe, né? No Brasil, não tem muita gente, o cuidado, daí começa a surgir as normas, as palestras, os e-mails vindo, que o cuidado com isso. Quanto tempo de preparo foi para você? Olha, eu fiquei 40 dias me preparando, inclusive preparo físico. Caramba. Porque eu não sabia, na verdade, o que eu ia enfrentar, né? Eu não sabia o que eu ia enfrentar. E a Marinha, ela é responsável pela gente. E qual que era o intuito da TV em mandar você? O intuito da TV é o seguinte, porque em 2012, a Antártica, a estação brasileira que tem lá, que tinha lá, ela pegou fogo. Eu lembro dessa notícia. Então ela estava improvisada em containers. Todo o sistema de pesquisa do Brasil, que faz parte daquele tratado lá, ele foi comprometido. Parte de peixes, de vegetação da Antártica, tudo foi perdido praticamente com incêndio. Então o que acontece? A gente foi lá para mostrar esse lado da Antártica também. Nós fizemos diferente das outras equipes, que algumas equipes foram de avião. Nós fomos com o navio. Nós fomos até Punta Arenas, no Chile, de avião, né? Que já é cansativa a viagem, né? E de Punta Arenas a gente embarcou no navio da Marinha e fomos pelo canal chileno. Até ali tava mil maravilha, navio, tirando foto e tal. Você vai dormir aqui nesse triliche. Eu levei azar, peguei o último triliche. Eu tinha 1 metro de... Bem apertadinho. Não, tinha 1 metro. Eu subi e não conseguia descer. Quem fosse claustrofóbico não podia entrar no navio. Eu consegui deitar. Aí eu não consegui dormir. Porque pensar como é que eu vou descer daqui. Você não dormiu de preocupação? Porque eu dormia assim. Tanto é que eu voltei... Não dava pra ficar de lado? Não dava pra virar. Do jeito que se deitava e ficava assim. Tanto é que quando eu voltei, a minha esposa falava que eu dormia assim ainda aqui no Brasil. Quanto tempo você ficou lá? Essa viagem durou 18 dias. No mar? 5 dias, 5 dias, que demora 4 a 5 dias, dependendo do tempo, para fazer a travessia. E essa travessia do canal chileno é o terror dos navegantes. Porque ali as ondas podem chegar a 11 metros de altura. Caramba. Então ali o navio balança muito. Até chegar no canal, a gente tava feliz, tirando foto, gravando tudo, navio, os marinheiros ali fazendo...
existiam 2 helicópteros em cima, né? Que tem um porta-helicóptero em cima. Navio gigante, mostrando toda a estrutura e tal. Quando a gente começa a gravar os bastidores e o pessoal começa a amarrar as coisas no navio. E vocês ali filmando. Gravando, o que é não? É travessia do canal do Drake. Você pode pesquisar aí o canal do Drake, o que é. Canal do Drake. Tanto é que cada militar que atravessa esse canal, ele ganha uma medalhinha. Então é um mérito. Um desafio. É um mérito, é um desafio. Então cada 5 ganha de ouro, ele vai ganhando as promoções. E a gente ganha também o certificado, tudo pela travessia do canal. E ali começa a ser amarrado tudo no navio. Amarram tudo no navio e começa o balançar do navio. Certo momento. Até ali você teve enjoo ou não? Eu fui o único que não passou mal dos 16 jornalistas. O único. Você tem estômago forte, meu. Não sei se eu tava tão empolgado com a viagem assim que eu não vi o perigo. Só comecei a ver o perigo quando fui gravar as imagens lá em cima, porque eu ia me arrastando chegar nos locais para gravar. É o único lugar que é o local que tem a parte que é visual, ou é nos fundos ou em cima, à noite. E o perigo eram os icebergs, porque a navegação é feita a todo instante. Então é muito perigoso. O radar mostra apenas os icebergs maiores. Já mapeados. Os maiores, os menores não vê. E o perigo são os menores porque eles não aparecem no radar, mas porém eles são pequenos em cima, mas grandes embaixo. Então esse era o perigo. E você foi sem noção desse perigo aí. Sem noção nenhuma. Que pode afundar o barco. E eles também não contam, né? Não, eles não falam muito. Algumas coisas você vai ver que vai balançar esse navio. Aí eu fui, tem um médico da Marinha, ele falou assim, olha, você é o único que não passou mal aqui, então o restante dos jornalistas, todo mundo amarelo, azul. Eu ia lá porque as mulheres ficam separadas, como é navio militar, as mulheres ficam num lado e os homens do outro. Mas eu fui até as mulheres levar o medicamento. Aí o médico falou, você é o único que não passou mal, você troca a medicação. Quem tomou esse aqui, você dá o outro, que esse não fez efeito. E leva café e maçã para eles, é a única coisa. O resto estava tudo amarrado, não tinha alimentação. São 2 dias sem comer, sem beber, sem fazer nada. E eu levei uma câmera menor e comecei a caminhar pelo navio e gravar tudo. Gravei todos os bastidores. Que legal. Porque até antes da travessia você não dá conta. Quando o capelão, que é o religioso da Marinha, primeiro vem o comunicado que ele fica ali no canal do Drake antes de atravessar, ele fica dando volta no navio. Até esperar um momento para a travessia. Segundo a meteorologia. Que pode mudar. Daí ele fica dando volta. Daí fica um dia ali dando volta. Daí, certo momento, o comandante diz, pessoal, chegou o momento. É agora. Estamos preparados, as condições são boas. Você já começa. E nós vamos fazer a travessia do canal do Drake. Todos cuidado, né? Toda uma expectativa. Fiquem todos, procurem dormir, descansar, que vai ser longa a nossa travessia. E aí vem até aí você já começa meio assim, cara, o comandante falando, né? O comandante não é toda hora que fica falando. Aí vem o capelão. Vamos fazer a nossa oração. Tudo pelo alto-falante, todo mundo ouvindo o navio. O capelão é religioso da Marinha, tem um religioso, sim, né? Sim. Aí ele fala assim, vamos fazer uma oração, vamos rezar um Pai Nosso, vamos rezar uma Ave Maria, que Deus nos acompanhe na nossa travessia. Aí já começa, puxa vida, mas aqui na área militar o cara tá rezando. Meu negócio Deus. É feio. Aí fizemos a travessia e depois vem aquela imagem maravilhosa, né, da Antártica. Fizemos o sobrevoo. Visitamos a estação da Argentina. Lá existe um cuidado para não pisar na vegetação, que é pouco, é tudo estudado, né? Os pinguins, você não pode fazer movimento brusco, você não podia... Tem os leões marinhos, tem que manter distância. Então, se ele vir até você fica parado. Mas fica tudo ali junto, no mesmo lugar? É separado. O navio anda em um certo lugar, tem a estação do Chile. Desce de bote. Se desce de bote. O navio não chega, obviamente. Não chega. Costa. Então, existe uma programação. O comandante fala, a programação, quando chega lá no navio, a gente recebe a roupa da Marinha. E aí é térmica. Que daí é térmica, preparo para sair. Só que para quem fica dentro do navio é muito quente. Então o comandante fala, previsão para visita da estação da Rússia. 10 horas. 10 horas tem que estar lá na saída do navio. Do navio, do bote. Os oficiais já estão ali para orientar você. Tem que ficar esperando. Só que essa espera pode demorar meia hora. Caramba. Como é tudo militar, horário para comer, tudo é horário.
Você fica lá, 10 para as 10, 15 para 10, já tá lá, todo mundo esperando. E aquele calor, aquela roupa é pra fora. E ali estão 22 graus, 23 graus. Você tá morrendo de calor. Então ali dentro é fora, quentinho. Nós pegamos no verão 26 negativo. Cara, Que é verão. no verão. No inverno, nem o navio consegue transitar lá. Esse navio da Marinha, ele faz justamente isso. Ele dá o apoio militar aos pesquisadores brasileiros. Ele leva e traz. Leva mantimento, leva peça, leva insumos. Uhum. E esse navio faz trabalho. Então, a gente fez esse trabalho inverso. A gente ia recolher os pesquisadores. Então, ia passando pelas estações... Recolhendo. Então, já vem trazendo... E estações do mundo inteiro tem lá. Tem. Inclusive, tinha um brasileiro lá no navio, quando ele entrou, ele foi um dos primeiros a embarcar. E a gente, existia um banheirinho pequeno, né? Deve ser 3 palmos por 2, cabe uma pessoa, mal cabe uma pessoa lá, um chuveirinho, né? E nós ali, os brasileiros ali, vai ser primeiro, vai tomar banho. O pesquisador, eu notei que o pesquisador tirou a roupa dele. Já foi tirando? Não, colocou pendurado e um spray. Vocês não aprendem. Vocês têm que ficar 3, 6 meses aqui, 1 ano aqui na Antártica, precisa aprender que banho não é importante. Aqui não se toma banho. Vocês estão brigando pra fila aí pra tomar banho. Banho é perda de tempo. Olha aqui que eu tô fazendo. Existe um líquido aqui que a gente passa na roupa e a gente passa um negocinho, um paninho aqui, pronto. Não se toma banho. Eu falei, não, mas toma banho. Mas eu falei, eu vou tomar. Mas eu vou tomar, eu falei. Mas eu vou tomar. E eu tomei meu banho. Você chegou a visitar a estação lá? Sim, visitamos a estação do Brasil. A cozinha, o pessoal que trabalhava, inclusive tem da Universidade do Paraná, tem vários pesquisadores lá. Estação da Rússia, visitamos. Estação da Argentina. A estação do Chile, onde tem a pista de pouso. A única pista de pouso é a estação chilena. Inclusive, quando a gente estava voltando, quando a gente desceu do navio para uma das estações, até é engraçado a forma que eles colocam nos botes, né? Que eles fazem chamada. Pode cair alguém no mar, né? Sim. Se você tem pouco tempo no mar, você tem mais de 2 minutos, 3 minutos, se ninguém resgatar você, já morreu. Quando a gente vai para lá, a bota é aconselhada a meia de lã, puro lã. Uhum. Então você não pode umedecer teus pés. Se umedecer, qualquer sinal de úmido, molhou alguma coisa, aviso oficial que ele vai tirar sua meia tua, vai secar e você volta pro navio. Senão já necrosa o pé. Já. Então eles mostram fotos, eles assustam bem a gente depois que tá lá, né? Não tem como voltar mais. Depois que tá lá, eles assustam. Falam, você não pode fazer isso, pode fazer você faz ou... E aí, quando você embarca no bote, vão 2 oficiais. Aí o marinheiro fala no rádio. Embarcação, 2 tripulantes, 2 oficiais e 6 almas. 6 almas. 6 almas são os 6 jornalistas. É que não fala tripulação, né? Fala alma. É porque é ainda bem que quando ele fala alma, fala, e aí, será que e balança o bote, viu? Né? Aí sabendo que você tá a menos de 3, 4 palmos do mar, que você pode cair e congelar em poucos minutos, e aquele negócio balançando, né? E lá propriamente, quando você desembarca, você consegue ver terra ou é só gelo? Ver um pouco de terra. Lá no verão, o ano que eu fui, ele estava voltando, esse navio da Ariel Rangel, que é o nome do navio brasileiro da Marinha, ele é um navio que não é um quebra-gelo, que ele quebra tipo 8 centímetros de gelo no mar, porque lá o mar congela. No inverno ninguém consegue chegar lá na Antártica. São poucos pesquisadores e oficiais da Marinha que ficam lá. Ok. Então, e existem também por avião só. Desce de paraquedas só. Às vezes nem avião consegue ir. Então, a nossa volta foi complicada, porque o avião, o Hércules, que não existe mais, caiu não sei aonde aí. Verdade, né? Caiu. Caiu o Hércules, não existe mais o Hércules. E o Hércules foi buscar a gente. Descemos do navio para voltar e a gente voltaria com o Hércules, não de navio. Porque começou a nevar muito. Para voltar mais rápido. E daí o navio tinha que voltar rápido. E a gente tinha mais algumas coisinhas pra fazer ali na estação. E o navio tinha que seguir, voltar, porque não podia ficar muito, porque o mar ia congelar. Então, se livrou da gente e a gente ficou na estação chilena pro Hércules descer. Naquele dia o Hércules veio de Santiago do Chile
de Punta Arenas, que dá 3 horas de voo. Então o que acontece? Lá não tem combustível, não tem posto. Ele tem que ir e voltar. Ele tem que descer, carregar e voltar. E não pode carregar muita gente. Então ele veio, deu 3 voltas, não conseguiu descer. Muita neve. E daí E todo o tempo eles ficam limpando aquela pista com a máquina e tal, mas não vence. É muita neve. E daí o que aconteceu? Ele veio, deu 3 voltas e acabou retornando pra base. Falou, hoje vocês vão ter que ficar aí na estação porque daí eles deram um pouso pra gente lá, um alojamento e tal, comida, hambúrguer com pão seco, assim, sabe? É coisa diferente, é pra quebrar um galho mesmo, né? Mas dentro da estação é quentinho? Lá é quentinho, o problema é que nós tínhamos que ir no banheiro, né? O banheiro era fora. Caramba, o banheiro é químico, né? Que não existe banheiro sistema. Hoje em dia a estação brasileira já foi construída, as outras estações têm um sistema, né? Mas na época não tinha, então tinha o banheiro químico, que ali não existe lixo lá, tem que trazer todo o lixo. Uma das maiores dificuldades... Bom, podem me chamar de fresco, mas uma das maiores dificuldades é na hora de você fazer a sua higiene pessoal. É verdade. E como é que você vai sair, quando a gente foi sair para ir no banheiro lá fora, ia de neve até para cima do joelho. E o medo de pegar um buraco, alguma coisa, né? Porque eu não conhecia o lugar, né? À noite... Então, complicado, sabe? Mas você chegou Puta, é uma puta de uma experiência, né? Você chegou a pensar assim, vou morrer nesse lugar aqui? Não. Não? Não. Sentia segurança? Eu já fiz muita coisa, sabe? Eu nunca tive medo das coisas. Mas se arrependeu ou não? Não, lógico que não. Foi experiência única, né? Foi uma experiência única. Mas já estive na Argentina, inclusive com o Walter City, uma experiência bacana também, que depois eu quero contar, que a gente foi fazer futebol. Era, acho que Atlético Paranaense. E pela Libertadores... Você filmando o Walter City... Não, detalhe. O Walter City tirou foto. Eu não pude fazer o jogo. Porque a licença era de uma empresa que... Não sei se era da Comebol, Não podia. A gente fez só bastidores. Você não podia filmar. Não podia filmar. O Walter City estava lá também, em Buenos Aires. Lá. Fizemos lá. Mas esse da Antártica, acho que foi um dos maiores. Se não foi foi o maior. Das maiores experiências. Experiências, né? Eu aprendi muito, sabe? E esse material? Porque hoje tem internet. Esse material, ele tá perpetuado para as pessoas assistirem? Fica, tá lá. Tem lá no YouTube, lá. Eu não sou... Você sabe que eu não fui muito de organizar minhas coisas ainda no YouTube. Mas o pessoal pode... procurar no Gislene Bastos lá no YouTube, no canal dela, Gislene Bastos. Ela é jornalista? Jornalista que me acompanhou lá Ela foi a repórter. Ela que passou frio comigo lá. E depois disso que eu voltei pra cá, parece que eu sinto mais frio do que antes. E o pessoal, não, você já esteve na Antártica lá, esse frio aqui não é nada, mas pior que parece que eu sinto mais frio do que antes. Eu vou falar pra você, nesse inverno de Curitiba, eu tô sentindo frio pra caramba. Mas já tivemos invernos bem maiores, viu? Bem mais fortes, assim, mas bem mais rigorosos. Eu tenho dito, será que não é a idade que tá chegando, né? Que a gente também, né? Também a idade acho que vai perdendo os cabelos, né? Aí, ó. Aí, ó. Você já... Perde os cabelos, né? Já viu, né? Olha, impressionante. Então tem muita história bacana, assim, no jornalismo, sabe? O jornalismo, ele me proporcionou muita coisa boa, assim, de experiência de vida, de aprendizado, de poder entender as pessoas... Muita amizade. Eu acho isso eu diria que é o mais importante, né? A experiência e você aprender a lidar com as pessoas. E a gente conversa com todo mundo. Desde um médico até um advogado, até um juiz, de igual para igual. E eles mesmos falam assim, Dionei, vocês falam com a gente porque vocês têm tudo, né? Vocês sabem tudo, né? Vocês vivenciam tudo, né? Um pouco de cada coisa. Então, o meu médico, sempre faço check-ups com ele. Eu acompanhei um certo tempo um transplante de fígado. Eu gravei toda a cirurgia. Caramba! E daí, quando eu tava gravando a cirurgia, tinha aquela equipe de estudantes, de estagiários, e o médico foi narrando pra mim, Dionei, agora aqui, olha aqui, vou fazer isso, vou fazer aquele outro. Ele foi narrando. Não, uma matéria, fizemos uma série. Uma série. E daí, agora eu vou tirar o fígado dela aqui, ó. Tirou o fígado dela.
Agora eu vou colocar na mesa aqui atrás. E você com o estômago frio, assim, Eu tava bem, eu fui preparado para isso, né? A gente, né? Você foca no... Deve ser igual médico, sei lá. E eu fui, voltei, e daí depois ele deixou a mulher sem rim e falou, agora eu vou pegar aqui do doador, ó, o fígado aqui. Grave aqui. Eu tava numa escadinha, pegando de cima, desce aqui e venha gravar aqui. Fui até o canto da sala, e a mulher sem rim lá, e ele me mostrando o rim, olha como é que é o rim aqui, isso aqui, ó. E eu falei, grava. Eu falei, já gravei. Eu falei assim, não, já, tipo assim... Pô, não, eu tava preocupada com a senhora que tava... Não, coloque logo esse rim lá na mulher, né? E ele colocou, ele falou assim, agora a coloração vai ficar assim, 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 você vai ver que agora vai mudar a cor. Parece um peito de frango, assim, né? Uhum. A gente não é nada, pessoal, você abre ali, né? E ele vai criando aquela cor, né? É um fato pra medicina, assim, uma coisa grandiosa pro médico. E eu contei isso pro meu médico, que faz o meu check-up. Ele falou, olha que coisa incrível, cara. Eu, como médico, já sou aposentado e continuo ainda, né? Clinicando. Nunca tive oportunidade de participar de um transplante de fígado, que era o meu sonho. Caramba. Olha só. Você vê, a gente vivencia coisas que nem propriamente a pessoa que está conversando. Você viu. Isso é muito bacana. Você viu coisas que nem 1000 anos um cidadão comum aí vai... E a gente vai lembrando das coisas, né? As coisas vão acontecendo, vai lembrando. Muita coisa esquece do dia a dia, assim. Lembra mais das palhaçadas, dos fatos inusitados e tal, mas das matérias do dia a dia passa despercebido até, né? Então... Ô Johnny, eu quero agradecer você. Nós vamos ter que gravar mais, porque a tua história é... Você tem muita história, você tem muita coisa boa pra trazer. Com certeza. Nós vamos gravar mais episódios, né? Trazer mais amigos. Vamos trazer, fazer uma resenha de amigos. Tem muita gente boa. De gente dessa área. Eu acho que dá um negócio... Dá uma roda de conversa boa. Dá. E eu quero te agradecer de vir aqui. Nós nos conhecemos na internet, pessoal. Né? Numa página aí de podcasts. E o Walter C interagi com ele. E ali rolou, né, uma energia, uma sinergia muito boa. Eu falei, venha, vamos fazer um podcast juntos. E foi um prazer recebê-lo aqui. Essa experiência tua é... Eu que tenho que agradecer, né? Poder contar a minha experiência, né? Ainda mais para os estudantes de jornalismo, o pessoal que está começando agora, exatamente, né? Inspiração. E queria até deixar depois o meu Instagram, quem quiser ter mais informação. Qual que é? É Dionei Santos Repórter. Dionei Santos Repórter. Pode acessar lá, dúvidas, esclarecimentos, contar experiências. O pessoal sempre me procura para esse tipo de evento, né? Em universidades, para contar, levar a câmera, a gente leva a câmera, mostra como é que funciona uma equipe. A próxima vez que a gente gravar, eu vou pedir para você trazer um equipamento. Vamos trazer, trago. Trazemos um equipamento antigo, um novo. Mostrar as diferenças. As diferenças. Porque é muita diferença. É bastante. Mas eu agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. E o que a gente puder para ajudar aí, para contar a experiência da gente, eu estou sempre à disposição. E é um mundo mágico esse nosso, né? De produção, de... O pessoal fala que TV, às vezes muita gente tenta sair, mas não consegue. Parece uma cachaça, né? Um vício, né? É uma cachaça. Então... É uma delícia. Você faz TV, nós fazemos TV aqui. Eu tenho um programa jornalístico agora, 12h45, pela Central TV. Eu assisti, muito bom, por sinal. Até comentei com muito você, bom, né? Muito bom. E quando você tem o feedback das pessoas que estão assistindo, aí é o veneno. Então daí você acaba criando gosto, né? E é uma cachaça, é um vício mesmo. É o glamour. É a comunicação, né? As pessoas buscam as histórias, né? Eu acho que não busca, eu vou fazer jornalismo. Busca a história do jornalismo, né? Busca a pessoa que tem como referência, a pessoa que possa ensinar com as experiências que viveu, né? Então isso que é bacana. A história da pessoa é bacana. Você também tem tua história. Todo mundo tem uma história. É bacana. Você hoje, com a sua idade, com a sua experiência, você hoje é um mentor. Hoje eu consigo ser referência, assim, em boa parte Você consegue pegar um jovem, ele não precisa saber nada. Nada, zero. Apenas ter vontade, você consegue transformar ele num puta profissional. Com certeza, pela experiência que eu tenho aí, as coisas... A gente tenta ensinar, passar experiência para os outros, passar o que a gente viveu E cada dia é um dia diferente. É verdade. Você vai trabalhar
A minha esposa sempre pergunta assim, que hora você vai vir? Não sei. Isso aí é torto. Já aconteceu de chegar em casa e falar, tem uma notícia. Ela fala, vai viajar, né? Você sai correndo. Mala pra quantos dias? Ela já pergunta. Mala pra 7 dias, pra um mês? Eu já cansei de ficar 6 meses fora de casa. Caramba. Então, acontece. Tem coisas que é programado e tem coisas que não, ó, Johnny. E aí você tem que ter a E disposição. tem coisas que a gente não era pra viajar, acaba ficando mais. Quer dizer, um perfil que é um perfil muito organizadinho, um perfil ali muito metódico, já não se enquadraria Não. nessa profissão. Quem quer fazer jornalismo, quem quer seguir essa profissão, é uma profissão totalmente sem previsão. Você não sabe que horas, onde você vai, o que vai fazer. Tem que Pode se doar. ter até uma programação de um horário, Básica, né? mas pode mudar. Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Tem um canal que fala. Concorrente. Concorrente teu também. Todo mundo falando concorrente. Ai, que legal. Bacana, obrigado. Ô, Dionês, foi um prazer, muito obrigado. Eu acho que nós vamos marcar. Eu quero marcar uma resenha aqui. Eu, você e o Valterci. Vamos, combinado. Né? Nas próximas semanas aí nós marcamos e fazemos nós 3 juntos. Vamos conversar muito, dar muita risada aqui, tem muita história bacana. Vai dar muita risada e aí você vai agregando mais pessoas. Eu, aqui em Curitiba, eu morei em Curitiba mais jovem, aí fui pro interior, pra Ponta Grossa, aqui próximo, mas é interior. E estou em Curitiba há 1 ano, novamente. Então, é um prazer encontrar pessoas como vocês pra gente trocar ideias, trocar experiências. E eu tenho certeza que quem tá acompanhando, que é do meio, que gosta, se identifica muito. Muito. É muito gratificante falar da profissão. É mesmo. Contar as experiências. Às vezes uma bobagem qualquer, a pessoa dá risada, sabe? E o nosso dia a dia, ele não é comum. Igual eu falei, não é comum. Então você está vivenciando coisas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Nem um dia é igual. Eu prometo. Tem um dia que você não vai fazer nada. Também é uma coisa comum, né? Tem dia que dá tudo errado, que não funciona o equipamento. Não, tem dia que não tem nada. Tem dia que você tá no plantão, não aconteceu nada no teu plantão. Pô, mas não aconteceu nada hoje. Aconteceu tudo de manhã. E a nossa conversa, às vezes, com um colega que é da manhã, eu sou da tarde... Assim, daí como é que foi amanhã? Putz, a manhã foi muito agitada. Então, tranquilo, à tarde não vai acontecer nada. Ou quando foi muito tranquilo de manhã, à tarde vai ser muito agitado. Aí você não vai parar. Mas faz parte, né? Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Sigam lá ele no Instagram. Ele também tem um podcast. Fale do seu podcast. Sim, eu apresento o podcast, o VegaCast. Que podem me acompanhar lá no YouTube. Canal no YouTube. Só digitar lá VegaCast. Eu apresento toda quinta-feira às 20 horas com um convidado diferente. Ao vivo? Ao vivo, pelo Facebook e YouTube. Caramba, meu. Ao vivo é outra coisa que a gente não falou. Mas é gostoso, sabia? A experiência... Não, eu adoro. Eu faço meu jornal ao vivo. Só que é o seguinte, não sei se já teve entrevistado que fala assim... quando é gravado, ele pergunta... O que você vai me perguntar? Sim. Agora, quando é ao vivo, não tem como, já foi. Igual você falou, qual que é a pauta? Eu falei, a pauta é você, pô. Então tá fácil. Agora, nós vamos ter que conversar num próximo aí sobre como é fazer ao vivo as coisas. Vamos. Tem muita história. Porque aí é outro departamento. É outra coisa. Hoje nós gravamos aqui no estúdio e tal, tudo controladinho, mas ao vivo, a adrenalina do ao vivo é viciante. Quem sabe faz ao vivo? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela oportunidade.